Olá, tudo bem? Então, continuamos com a nossa inteligência sensorial e hoje o nosso tema é como educar os nossos filhos utilizando a inteligência sensorial, principalmente neste assunto que é tão delicado quando a gente fala em crianças com necessidades especiais. É complicado, né? E delicado. Mas é importante a gente conversar sobre isso. E aí eu resolvi dividir um pouquinho, porque senão o assunto ficaria muito grande. E é importante a gente conversar sobre todos eles um pouquinho. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas para a gente dividir sobre o que a gente espera, o que a gente deseja para os nossos filhos e de que forma a gente pode estar agindo aí para estar colaborando para um mundo mais humano, mais igualitário de fato, né? Onde as diferenças não são mais vistas como diferenças, onde nem existe mais diferenças, né? E as diferenças é o que nos une, de fato. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre vários assuntos que envolvem filhos, tá? Então, o nosso dever enquanto ser humano. Qual é o nosso dever enquanto ser humano? Olha, na minha visão, assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos a serem humanos. Eu vejo no momento que a gente escolhe ser pai, ser mãe, a gente tem uma responsabilidade com o mundo, em tornar pessoas humanas, pessoas de bem, pessoas que respeitem um outro, que possam ajudar uma pessoa quando precise, que tenham um coração bom, sabe? Que seja justo, que seja honesto, que seja trabalhador. Não precisa ser a maior estrela do mundo, ser rico, trilionário, né? Ser, assim, conhecido, um artista. Pra mim, se a Lavínia for tudo que eu falei pra vocês ali no início, pra mim, eu já vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se ela tiver um bom coração, se ela ajudar as pessoas, sabe? Se ela for trabalhadora, se ela quiser de fato ter uma profissão e fazer a diferença na profissão dela. É isso que eu desejo para ela. Falar sobre filhos é uma coisa que me emociona bastante, porque vem do coração, né? Eu gravei um vídeo sobre técnicas e estratégias da inteligência sensorial para lidar com crianças com necessidades especiais. Como eu já tive essa vivência, né? Trabalhei já clinicando, trabalhei em sala de recursos como psicopedagoga mesmo. Então, eu passei já por diversas situações. E claro, alguma delas toca lá no fundinho do nosso coração. Mas continuando então, né? Então a gente tem que ensinar os nossos filhos aí a serem humanos, né? Ensine os seus filhos a ver a deficiência do filho, da filha de alguém como algo natural. Felizmente o mundo está mudando, né? E se tornando um lugar para todos. E no momento que você tiver a oportunidade do teu filho estar olhando, está ali visualizando alguma cena de uma criança com necessidades especiais, aproveite essa oportunidade e fale mais com o seu filho sobre isso. Se ele tiver um coleguinha com necessidades especiais, fale com ele, converse com ele sobre isso. Ele pode ter um amiguinho da rua, converse com ele sobre isso, é um assunto que deve ser falado em casa, sabe? Ensinar o teu filho a se aproximar, a buscar uma amizade, a dar um oi, dar um sorriso. Ensina ele a fazer isso, porque é mais difícil, né, para criança que tem essa necessidade especial. E eles precisam desse contato, dessa troca com os seus pares, eles também querem ter amigos.
E aí, o nosso filho, ele precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque talvez a comunicação vai se dar de uma forma mais lenta, talvez a própria criança com necessidades especiais vai ficar com vergonha. Então, tudo isso a gente tem que preparar o nosso filho e aí trazer essa questão de que para a criança talvez possa ser um pouco mais difícil, mas quando ele conseguir conquistar essa amizade, quem vai sair ganhando vai ser ele, né? Então, para começar assim, para nós agora, né? Não para os nossos filhos, não tenham pena de pais e mães que têm filhos com deficiência, com necessidades especiais. A gente sabe que é bastante trabalhoso, né? Porque já é trabalhoso quando a gente tem um filho. Desculpa usar essa palavra, eu não gosto, mas eu acho que para o entendimento vai ficar mais fácil. Pra gente que tem filhos normais, né? Que não tem nenhuma deficiência. Já é trabalhoso. E vai e leva pra escola e cuida da higiene, da alimentação e corre pra cá e corre pra lá. Não é fácil. Um pai e uma mãe que tenham um filho com necessidades especiais tem que estar levando no terapeuta ocupacional, né, para estar estimulando, de repente na psicopedagoga, de repente na natação, né, que tem os estímulos, enfim, nossa, na fisioterapia, na terapia com cavalos, ixi, tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo para estimular, né? Então, a gente sabe que é mais trabalhoso, sim. Mas não é por isso que a gente deve ter pena. Porque eu convivi, sabe, com muitos pais e muitas mães com filhos com necessidades especiais. E eles sempre disseram, olha, dá trabalho, mas a minha vida não é uma tragédia. E sabe, são esses relatos desses pais e dessas mães, assim, que pelo menos pra mim, né, que me faziam, assim, ver o quanto a vida é maravilhosa e o quanto nós não somos nada, sabe? Porque essas pessoas, ao invés de reclamar, eles ainda dizem assim, nossa, o meu filho é brilhante, ele é engraçado, ele é incrível, ele me traz muitas alegrias. Por vezes ele me enlouquece, mas qual é o filho que de vez em quando não dá uma enlouquecida nos pais, né? É normal, qualquer criança faz isso. Então pense, se você tiver pena desses pais, teu filho também vai ter pena, porque é tudo aquilo que a gente já vem conversando. São sentimentos, né? São projeções. O que eu projeto? Meu filho tá sentindo, eu tô usando ali os meus sentidos, eu tô projetando, e o meu filho tá experienciando isso junto comigo. E eu não quero que meu filho tenha pena desse pai e dessa mãe, muito menos dessa criança. Então, haja como você agiria perto de qualquer outro pai ou outra mãe. Haja como você agiria perto de qualquer outra criança. E é nosso dever ensinar os nossos filhos a não sentir pena das crianças com deficiência. Toda criança, ela acaba se sentindo mal quando ficam olhando para ela, demonstrando pena ou até espanto. Sabe qual sentimento nós devemos passar para os nossos filhos? De admiração. Crianças utilizando aparelho no pé, dando um show, andando a cavalo, andando, né, sendo cadeirante, não conseguindo utilizar as mãos para escrever e escrever com a boca e ter uma letra linda, se alfabetizando já no primeiro ano. Crianças que médicos disseram que não caminhariam e hoje estão correndo, são artistas, são músicos, são médicos, professores, enfim, que deram a volta por cima, que superaram todas as dificuldades e correram em busca dos seus sonhos. Então é isso que a gente tem que passar, é admiração. Poderiam ter paralisado no tempo, eu sou um coitado, porque eu nasci assim, porque isso aconteceu comigo, mas não, eles dão um show de força de vontade, de superação. E eu convido vocês a gente celebrar as diferenças ao invés de lamentar, sabe?
use o que eles têm em comum da mesma maneira quando tem que responder sobre o porquê aquela pessoa tem a cor preta e aquela pessoa tem a cor branca. É a mesma coisa. Porque aquele homem é tão alto e aquele outro é tão baixo. Quando você estiver explicando a eles que todas as pessoas são diferentes e que nós somos todos feitos do mesmo jeito, né? Todos nós temos um sangue que corre dentro do nosso corpo vermelho, um coração que bate, uma mente que funciona. Enfim, mencione pessoas também com deficiências, mas tenha o cuidado de falar sobre coisas que temos em comum, que não muda de criança para criança, de pessoa para pessoa, de uma criança na cadeira de rodas que ela também gosta de ouvir música e dançar, e ver TV, e se divertir, e fazer amigos. Ensine aos seus filhos que somos todos iguais nas nossas diferenças. Tem uma música linda, depois eu vou lembrar dela e tentar cantar um pedacinho, mas ensine as crianças a entenderem que há várias formas de expressar, de se comunicar. Por vezes pode estar em um restaurante, né? E daí tem uma criança que faz barulhos muito alto, que sacode os braços, que tá super animado. Ele pode ser autista daqui a pouco, pode Asperger, enfim, a gente não sabe, né? Ou talvez tenha outra necessidade especial, pode ser um X frágil, mas explique que ele tem dificuldade para falar e a forma dele se expressar é daquela maneira, mas ele tá muito feliz. Ou de repente ele pode estar triste, pode estar incomodado com alguma coisa. E ele quer chamar a atenção da mãe, do pai, e é a forma como ele tem de se expressar. Quem sabe talvez ele não esteja querendo brincar com você. Você pode falar isso pro seu filho, né? E pode ser verdade. Ele deve estar querendo chamar a atenção daquela criança para brincar. Olha, não é fácil, mas são dicas, né? Desenvolver amor, empatia, respeito, né, no seu filho. Ensine ele a ser amigo daquele colega especial. Saiba que fazer amizades com uma criança especial é bom para os dois, se não melhor para o teu filho. Não há nada melhor para uma mãe que ver o seu filho sendo acolhido por outra criança, brincar, fazer amigos. Por vezes os próprios pais não incentivam, e justamente deve acontecer o contrário. A gente tem que incentivar os nossos filhos a brincar, a ajudar se necessário. Nossa, eu vou amar muito, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se eu ver a Lavínia sendo amiga de uma criança com necessidades especiais e ajudar, e fazer isso por prazer, sabe? Porque um dia eu ensinei isso a ela, um dia ela viu eu agindo assim, e eu sempre faço isso, sabe? Quando eu vejo uma criança, não importa qual criança, eles me despertam sempre esse sentimento, eu sempre sorrio. Sempre sorrio, e eu espero que ela veja e ela sorria também. Eu já escutei tantas coisas, sabe? Como meu filho não vai ter amigos, no caso de uma mãe, né, com um filho com necessidades especiais. E é comum esse medo. E eu compreendo essa dor, essa angústia, e eu partilho, eu sinto essa dor junto com essa mãe, né? Só que neste momento, assim, neste momento que eu ouvi, eu fui iluminada e disse, não, teu filho vai ter muitos amigos. E assim, pra Deus e os anjos me ouviram, em 2 dias aquela criança estava na nossa escola, estava rodeada de amigos, e eles disputavam para brincar e ajudar ele no recreio, sabe? Então encoraje seu filho a dizer oi. Sabe, é quase inevitável uma criança não olhar a outra quando ele percebe ou ela percebe que ele é diferente e tem alguma deficiência. E isso, assim, a gente também não pode julgar, porque é normal. A criança, ela é curiosa, o adulto também é, mas o adulto já sabe disfarçar, a criança não. Então aproveite esses momentos para explicar pequenas sutilezas. Ensine seu filho que quando isso acontecer,
e for inevitável você olhar, você tiver muita curiosidade, dá um sorriso, né? Se o oi, por vezes, pode ser mais difícil, mas o sorriso é mais fácil. Talvez ele não sorria de volta, mas é porque ele não... talvez ele não consiga, ele vai sentir vergonha, mas tenha certeza que por dentro ele vai estar sorrindo e vai estar muito feliz. Então, a gente tem que encorajar os nossos filhos a continuar tentando buscar amizade se for difícil, tentar continuar falando, porque crianças com necessidades especiais, normalmente elas têm alguma dificuldade na fala, né? Na forma de se comunicar, né? Nessa questão da linguagem. Então, mas também não é algo impossível. Quando se cria esse vínculo, essa amizade, a própria criança, eles se entendem. Eles conseguem se entender, eles conseguem conversar, mas claro, leva tempo, né? Tudo é um pouco mais lento e tudo tem o seu ritmo. E aí a gente tem que ensinar os nossos filhos a esperar, dar esse tempo que é necessário. Essa resposta não é tão rápida, mas ela acontece. E a gente tem que dizer para os nossos filhos que se ele conquistar essa amizade, quem vai ser o vencedor vai ser ele, porque foi uma conquista dele. Ter conseguido conquistar aquela pessoa, ter conseguido compreender e ser amigo de uma pessoa tão especial. Muitas perguntas vêm à tona, né? Isso é fato. E assim, a gente pode dar explicações mais simples. Por vezes nós pais tendemos a complicar as coisas, né? Então a gente pode usar algo que os nossos filhos já conheçam, que seja da realidade deles, que façam sentido para eles, né? Você faz com que a necessidade especial se torne algo pessoal e fácil de entender. Um dia a minha filha perguntou assim: por que uma colega não conseguia falar? Daí eu disse a ela: filha, ela nasceu assim, mas com o tempo ela vai falar. Ela tem o ritmo dela. Mas eu falei de uma forma muito natural, saiu muito natural. Que ela nunca mais perguntou sobre aquela situação e ainda ela disse assim: né, mãe? É que nem essa mechinha do meu cabelo. Ela tem, ainda bem, né, uma mechinha. A família do meu esposo, eles têm a genética de ter o cabelo branco bem cedinho. Então, ela com 4 anos, ela já tinha uma mechinha, ainda bem que é bem escondidinha, assim, bem branquinha embaixo. É claro que ela tá crescendo um pouquinho, como o cabelinho dela é clarinho, fica meio escondidinho. Então, ainda não dá pra ver, mas ela não tá se importando muito com isso não, por enquanto, né? Talvez futuramente vai incomodar ela. Mas ela, na hora, eu acho que foi pela minha espontaneidade, naturalidade, ela já associou. Porque daí um dia ela disse: por que eu tenho essa mechinha branca? Eu disse: nasceu assim. Teu avô também tem, a tua tia também tem. E tu nasceu assim, normal. Quando isso te incomodar muito, a gente vai dar um jeito, né? E aí ela associou a mechinha do cabelo dela, sabe? E aí eu poderia, naquele momento, sentar e explicar, né, onde está essa lesão no cérebro, por que ela teria ou tem essa dificuldade de falar. Mas não, eu não fiz isso, eu agi naturalmente. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Imagina se eu tivesse sentado e tivesse feito toda uma palestra, né, que nem meu pai dizia. Eu causaria só mais interesse, chamaria mais a atenção dela para isso, e não é necessário, porque o que eu quero mesmo é que ela trate isso com naturalidade. Eu vou tentar trazer uma história rápida, assim, que não é sobre necessidades especiais, mas é sobre isso. É a gente agir com naturalidade e simplicidade para responder algumas coisas para os nossos filhos que nos deixam, por vezes, pasmo, assim, né? Chocados, com medo, congelados. Eu vou contar uma história, então, para vocês, tá? Um dia, um menininho tava fazendo a lição de casa e a mãe é janta. E ele lá fazendo a lição de casa. Daí, ele perguntou assim pra mãe: ô mãe, o que é sexo?
E a mãe ali fazendo a comida e tal, né? Me deu uma congelada assim, né? E agora, meu Deus, eu sabia que um dia essa pergunta ia chegar e eu vou ter que responder. E foi, sentou na mesa pronta, né? Com todo o diálogo e a palestra, né? Pronta para responder e tal. Daí ela teve uma luz, né? Os anjos, eles falam ao nosso ouvido nessa hora. E aí ela perguntou para ele, mas por que você quer saber, meu filho? Não, porque aqui na folhinha, ó, tá escrito assim, ó, sexo F e sexo M. Aí a mãe, filho, aqui tá perguntando se tu é o sexo feminino ou masculino. Então daqui a pouco ela iria dar uma super, né, aula e ele nem queria saber sobre isso ainda, ou talvez nem fosse a hora. Então, não, a gente tem que sempre perguntar assim, ó, essa é uma dica bastante importante. Primeira pergunta, então, por que você quer saber, né? Tenta entender. E aí, se a resposta, ou se a criança for te levando mais a fundo, você sempre vai perguntar assim para a criança, ó, sempre, tá? O que você sabe sobre isso? Porque daí você já vai mais ou menos saber o que a criança está pensando, qual é o nível que ela está, e você vai permear ali dentro daquele conhecimento. Você não precisa avançar. Se ela estiver pensando mais ou menos certo, você diz, é mais ou menos por aí. Daí você pode dar uma complementada, pode trazer algum risco, se for o caso de uma pergunta que possa ocorrer riscos, então aí você então dá essa explicação do risco, enfim, mas permeie dentro daquilo que ela te perguntou, daquilo que ela já conhece, não vá muito adiante, vai tempo ao tempo, essa próxima pergunta também vai vir, então espere ela chegar, tá bom? Essa é uma dica, né? A gente vai partilhando aí algumas dicas, eu também gosto de aprender, então tô sempre procurando partilhar e aprender com todos vocês, tá? Continuando então, a gente tem que ensinar, né, o respeito às crianças com os seus próprios atos. Crianças aprendem mais com as nossas ações do que com as nossas palavras, né? Então, se você fez aquilo que eu falei ali no início, olhou, deu oi, sorriu, pode ter certeza que numa próxima vez, quando o teu filho passar por uma criança que tenha necessidades especiais, que seja diferente, ela vai olhar, vai sorrir e vai dar oi, tá? Então, a gente precisa compreender isso, que a gente precisa tratar todos como nós gostaríamos de ser tratado. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E se você, por exemplo, passar por uma criança, der esse oi, der esse sorriso, e ainda você disser assim, ó, nossa, que cabelo lindo que você tem, você vai ganhar uma estrelinha, tá bom? Ou se você disser, nossa, que olhos lindos, vai ganhar 2 estrelinhas. E pode ter certeza que os teus filhos vão se acostumando também a agir como você faz. Ajude as crianças a ver, mesmo que crianças que não falam, elas entendem. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Ensine aos teus filhos que eles devem sempre assumir que as crianças com deficiência entendem o que está sendo dito, por mais que eles ainda não estejam falando ou se expressando de uma forma que a gente consiga entender, tá? Então, é por isso que eles não vão dizer o que eles têm de errado, mas poderão até dizer assim, como vai, sabe? Incentivem a iniciar uma conversa. Um dia, é claro, eu vou trazer para vocês experiências da minha vida, né? Eu tava no parque com a Lala e ela ficou olhando uma menina que tava na cadeira de rodas, mas ela ficou olhando muito, muito, muito. E eu, ai meu Deus, daí eu peguei na mão dela, então levei ela até a menina, iniciei uma conversa lá, ela ficou um pouco tímida no início, ela me respondeu o nome dela e tal, e ela também, as duas ficaram tímidas, né, eu que fui ali, né, mais conversando e tal, e a mãe, eu percebi que a mãe
gostou, foi deixando eu levar ali a situação. Daí ela olhou pra menina e perguntou assim: posso dar uma voltinha na tua cadeira de rodas? Então, assim, ó, eu também não fiquei chateada nem envergonhada, porque ela é uma criança. E uma criança, ela é espontânea e natural, né? E aí a menina também foi espontânea e natural e deu risada. Ela disse: eu acho melhor. Não, super educada, né? E daí as duas riram, a gente continuou conversando mais um pouco. E aí depois conversei um pouquinho com a mãe, né? A gente riu bastante sobre essa questão ali dela pedir pra andar. E aí à noite, obviamente, eu aproveitei esse momento pra gente conversar um pouquinho sobre isso. A gente fez uma oração. Enfim, eu agradeci a saúde dela e agradeci também por a gente ter conhecido aquela família e pedir também saúde para eles. Enfim, são momentos, são coisas que a gente pode estar ensinando, né? Que é importante. E são dicas, assim, que a gente não pode perder oportunidades, tá? Oportunidades. E eu acho que, assim, ó, outra coisa importante, não fiquem preocupados com o constrangimento, tá? Se eu chegar ali perto, se eu puxar uma conversa, eu vou constranger a criança, o pai. Não, você não vai fazer isso. Porque você está ensinando o seu filho e você também está ensinando essa família que eles precisam abrir a guarda. Porque existem muitas famílias que têm filhos com necessidades especiais que têm um pouco de vergonha, que ficam pensando, poxa, mas o que eles vão pensar? Ninguém vai pensar nada, porque a gente precisa interagir. E são nas interações que a gente cresce. Então, se essas famílias também não abrirem espaço para a gente conversar, para os nossos filhos conviverem, para que eles daqui a pouco nos falem um pouquinho exatamente o que essa mãe me falou. É bastante trabalho, mas eu vou te dizer, não é a pior vida do mundo, sabe? Da gente poder estar ouvindo isso e levar isso como lição para nossa vida. Então, eu acho que as duas partes têm compromissos com a sociedade, com o mundo, enfim. Eu tenho uma história para contar para vocês, né? Daí, como eu falei, já trabalhei bastante, né, com crianças especiais. E aí nós recebemos um aluno. E aí, nossa, esse aluno, ele era autista grau 2. Tem grau 1, grau 2 e grau 3, né? Ele era grau 2. Então, mas nossa, ele com o tempo, ele, assim, progrediu muito na escola, muito. E a gente tava impressionado, e ele fez amigos. E um dia um amiguinho perguntou assim pra ele, falou pra ele, fala direito. Mas saiu natural, e esse menino, pensou num menino querido, eles dois eram amigos. Eu tenho certeza que ele não falou por mal. Mas a mãe ficou triste, a criança, né, contou, explicou pra mãe o que aconteceu. E a mãe resolveu tirá-lo da escola. Eu fiquei bastante chateada, tentei conversar com a mãe, disse, não tira, foi algo que aconteceu, a gente pode tentar conversar, né? E ela quis levar ele para uma escola com alunos especiais. Eu, de maneira nenhuma, não desmereço, eu agradeço, né? Acho que todo mundo, todas as escolas têm sempre muito a contribuir, mas naquela situação eu achava que ele não deveria ir para aquela escola especial, porque toda criança, tá? Independente se ela tem necessidades especiais ou não, toda criança, a tendência dela é imitar, é observar e repetir o que os adultos fazem e o que as crianças fazem também. Então, lá na escola, por exemplo, tem um momento, né, de sentar ali na educação infantil, né? De sentar, de ouvir a prof faz uma musiquinha, dá as boas-vindas, depois tem um momento de ouvir uma história, depois tem um momento de fazer uma atividade, depois tem um momento da brincadeira, aí do lanche, então eles vão passando etapa por etapa, né? E aí a criança, aos poucos, ela vai percebendo que os colegas sentam, que eles escutam, que tem horário, e aí ela vai respeitando também. No primeiro momento claro que não é tão fácil, né?
mas aos poucos ela vai imitando as outras crianças e vai agindo igual, inclusive vai melhorando a fala, vai melhorando essa questão da socialização, interação. E foi tudo isso que eu falei para a mãe. Daí eu disse, dependendo da escola que você vai levar, ele vai imitar o comportamento de outras crianças, né? Vai repetir. E aí daqui a pouco a gente pode ter uma regressão e todo esse nosso processo, né? A gente vai perder. Mas mesmo assim ela achou que naquele momento a decisão dela era a correta e ela seguiu o coração dela e eu super, né? Então, depois de ter dado a minha opinião, super concordei, abracei e disse, eu tô aqui, né, te esperando se tu quiser voltar. E deu um mês, deu exatamente um mês, ela voltou desesperada, correndo, trouxe ele novamente pra nós, a gente ficou super feliz, mas assim, ele tinha regredido, não exagerando, tá? Como se fosse 1 ano de escola. Ele não estava mais fazendo a contenção da saliva, estava babando de novo, no início ele babava, não estava se comunicando já como ele se comunicava antes, não queria sair debaixo da mesa, não estava mais respeitando aqueles momentos, né? Demorou pra gente de novo conseguir conquistar tudo aquilo que nós já tínhamos conquistado, né? E o que aconteceu, ele repetiu comportamentos, né? Ele repetiu, ele imitou comportamentos, então acabou que ele regrediu, né? Então foi muito bom que ele tenha voltado e que a gente tenha tido depois sucesso. Demorou um pouquinho, né? A gente precisou incentivar, estimular de outras formas também, mas deu tudo certo. Mas é uma dica, assim, sabe? Aposte na escola, eu não gosto, tá? Me perdoem, não se sintam ofendidos, eu não gosto de falar assim. Mas apostem nas escolas normais, vamos dizer assim, que a criança estude com crianças bem normais, assim, entre aspas mesmo, tá? Que não tenha necessidades especiais. Faça com que conviva com pares e com crianças que conseguem compreender essa questão do comportamento em sociedade. Porque a forma da criança aprender a viver em sociedade, o primeiro momento é na escola, né? E não vai ser diferente para uma criança que tem necessidades especiais, tá? Então, eles repetem comportamento, a gente tem que ter esse cuidado. Essa foi uma história que eu trouxe, então se você puder optar, insistir para que a criança estude numa escola de crianças que não sejam só especiais, opte por isso, tá? Que mais? Vamos lá, vamos conversando mais um pouquinho. Erros e acertos são lições, né, para todos nós. Esse erro ou acerto dessa mãe que ela fez tentando acertar, né? Foi uma lição para mim, para a professora, para os colegas, para os outros pais, para ela. Todo mundo aprende e é errando que a gente aprende, né? E também a gente pode aprender ouvindo dicas. Então, por isso que eu também trago para vocês. Tem um detalhe também que eu quero falar para vocês, que a gente tem que ter cuidado de não dar mais deficiências para uma criança. Por exemplo, uma criança surda. As pessoas têm o costume de dizer assim, aquela criança é surda e muda. Não. Qualquer pessoa que emita qualquer som, que ela faça ela já não é muda. Então, não façam isso. Muitos surdos, olha, a grande maioria dos surdos que eu conheço falam, né, procuram a fono, falam, eles se comunicam através da língua de sinais brasileiras, né, mas, por favor, não digam mais surdo e mudo, porque eles emitem sons, eles falam, então eles são somente surdos, tá? Tem outra dica importante que eu queria dar para vocês,
Às vezes me foge o pensamento, tá? Mas era isso, então, assim, da gente tá tentando ensinar os nossos filhos a serem mais humanos, da gente respeitar, conviver com as diferenças, aprender com as diferenças e aproveitar esses momentos para estar ensinando aí os nossos filhos, tá bom? Vamos continuando, eu vou trazendo mais dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre esqueço, né? Mas é importante. Se vocês gostaram desse tema, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos. É Inteligência Sensorial, né? O nome do nosso canal. Meu nome é Joyce Marafon. E é importante que vocês se inscrevam, porque o YouTube ele entende que esse tema é relevante. E aí, então, ele consegue passar para mais pessoas esse vídeo, certo? Então, façam isso, não esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixar um likezinho. Por vezes eu olho uns vídeos, nossa, tem assim umas 2.000 visualizações e 20 likes. Daí eu fico pensando, pô, mas não gostaram, será? E também é importante já assistir até o final, viu? É importante assistir até o final, tá? Um beijo, fiquem bem. Ó, eu prometi que eu ia cantar música, eu vou cantar, tá? Eu vou cantar um pedacinho, daí eu jogo só a musiquinha pra não ficar tão compridão, tá?